Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba aí o nosso abraço fraternal. O movimento aqui está diferente nesta noite, né? Mas glória a Deus por isso, né? Há um mover, há um despertar quando Ele toma o seu lugar. Talvez seja o momento de nós devolvermos o lugar que é de direito do Senhor nas nossas vidas. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, eu quero na verdade começar fazendo uma pergunta para vocês, que com certeza todos devem ter visto ou ouvido alguma coisa relacionada ao que eu vou dizer para vocês. Quem aqui assistiu a abertura das Olimpíadas? Pode levantar a mão. A grande maioria. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando se trata de um evento que não é todos os dias que acontece, a gente sempre sabe que é algo estrondoso, é algo extraordinário, é algo lindo, é algo tecnológico, e tudo isso aconteceu de fato na abertura das Olimpíadas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é sobre 3 fatos que eu prestei atenção na abertura destas Olimpíadas da França. O primeiro fato, não sei se vocês perceberam, foi sobre um bezerro de ouro que apareceu em uma da apresentação da abertura das Olimpíadas. Alguém percebeu isso? Não percebeu? Pois é. Percebam que é tão delicado que a gente acaba percebendo tantas outras coisas e o detalhe a gente não presta atenção. E é tão curioso que o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, foi falar com o Senhor, e demorou tanto tempo para descer que as pessoas que estavam lá embaixo com seu irmão disseram: mas Moisés está demorando, vamos aqui fazer um bezerro de ouro para nós, para que nós possamos o adorar. E sabe, queridos, o bezerro de ouro, ele significa materialismo, significa poder, e acima de tudo, significa substituição da verdadeira adoração ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Foi exatamente isso que aquele povo lá de Êxodo, capítulo 32, fez ao adorar o bezerro de ouro. É exatamente isso o que o pessoal fez lá na abertura. O segundo ponto importante na abertura dessa Olimpíada na França foi o Cavaleiro Branco entrando lá. Lindo, maravilhoso, não é mesmo? Mas percebam, irmãos, lá em Apocalipse 6 vai falar sobre exatamente o Cavaleiro Branco. Mas esse Cavaleiro Branco que foi mostrado ali na França traz ali uma falsa esperança para o povo. É exatamente isso que eles estavam querendo dizer. Mas não terminou aí, irmãos. Para fechar toda essa história, o que me chamou a atenção, o que de fato me preocupou foi a Santa Ceia que apresentaram ali. Ou melhor, o que eles estavam dizendo era a inclusão, querendo a inclusão. Mas não só isso, irmãos, em cima da mesa da Santa Ceia tinha um deus grego chamado Baco. O que é isso? Nada mais é que um deus grego, é aquele que cuida das bebidas, das orgias. Perceberam que nesses pequenos detalhes, olha só quantas coisas espirituais que nós estamos trazendo aqui nesta noite. Mas pastor Edu, o que você está querendo dizer com tudo isso? Muitas coisas, irmãos. Porque nós estamos nos finais dos tempos. E o tema da mensagem desta noite é os sinais dos tempos. Não é os finais dos tempos, porque nós já estamos nele. Mas a ideia de terem feito tudo isso, dessa profanação toda, daquilo que foi apresentado, daquelas coisas maravilhosas, entre aspas, foi exatamente para profanar o Evangelho. Mas isso não deveria nos assustar,
Porque a nossa luta, como diz lá Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, vai dizer: porque as armas das nossas lutas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios faliciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, e aqui está o X da questão, a obediência a Cristo. O fato é, queridos, que nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Todas essas coisas que estão acontecendo não deveriam nos assustar, e muito menos nos preocupar, porque isso são sinais dos finais dos tempos. Daqui mais algum tempo será revelado o anticristo, irmãos, porque eu já sinto o barulho do leão da tribo de Judá, saltando sobre aqueles montes para buscar a sua noiva. Então tudo isso que está acontecendo é bíblico, irmãos, é sinal daquilo que o Senhor Jesus estava dizendo há tantos mil anos atrás, da volta dele, para nos buscar, para nos resgatar. Tudo isso que está acontecendo serve para nos deixarmos alertas, para nós buscarmos cada vez mais o Senhor, para nós estarmos cada vez mais prostrados aos pés do Senhor, buscando a sua face, pedindo a Ele sabedoria das coisas que estão por vir. Como eu sempre digo e repito, os tempos são difíceis, são trabalhosos, mas quando nós estamos em Cristo, irmãos, todas as coisas que acontecem, elas ficam mais leves, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Estamos sim vivendo um tempo onde nós não temos mais tempo para nos perder. Estamos vivendo um tempo que nós não temos mais tempo para perder. Nós temos que fazer como o salmista diz lá em Salmos 90, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nesses últimos dias nós precisamos ter um coração sábio, e para isso nós temos que buscar a face do Senhor. Em resumo, o salmista, ele está dizendo para nós sermos fiéis e viver de acordo com a palavra do Senhor, com as prioridades certas, e não com aquilo que nós estamos assistindo, não com aquilo que nós estamos ouvindo, não com os falsos profetas, não com os falsos ensinamentos, mas sim com as verdades do Evangelho, irmãos, com a verdade da palavra do Senhor. Por isso que nós temos que estar o tempo todo pedindo sabedoria ao Senhor, para que nós possamos saber contar os nossos dias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite, lá em Lucas capítulo 12. Nós vamos ler apenas 3 versos. Lucas 12, 54 a 59. Lucas 12, 54 a 59, e a palavra do Senhor diz assim: Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim de fato acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir a época. Sabe, queridos, nesse capítulo 12 de Lucas, ele vai mostrar Jesus ensinando os discípulos a enfrentar a oposição do Evangelho, e como reagir às dificuldades e aos confrontos com o mundo. É exatamente como nós vamos reagir com essa profanação que nós vimos. Como nós vamos reagir com a profanação das coisas que têm acontecido talvez ao nosso lado, das pessoas que não aceitam nós falarmos de Jesus. Como é que nós vamos reagir? Jesus está ensinando nesse capítulo 12 exatamente sobre isso.
Como lidar com essas pessoas? Como lidar com essas pessoas hipócritas? Como lidar com os fariseus? Como lidar com os religiosos? Que aparenta ser crente, mas eles não são crentes. Jesus, nesse capítulo 12, ele vai advertir sobre a hipocrisia e o farisaísmo, que na verdade são os principais problemas das pessoas religiosas. Parece que elas colocam a máscara do cristianismo, mas de fato elas não fazem aquilo que elas estão falando. Elas apenas fazem o que eu mando, mas não fazem o que eu faço. O ditado popular. Na verdade não é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que dizer: sede santo, porque eu sou santo. Nós temos que ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida, reconhecendo de fato que nós somos falhos, fracos e pecadores, mas nós somos dependentes do Senhor. Não podemos negar isso, porque é a nossa dependência do Senhor que nos faz crescer, que nos faz sermos pais melhores, cristãos melhores, pessoas melhores em todas as áreas das nossas vidas. É por isso que nós somos e temos que depender do Senhor. Jesus também vai falar sobre o fermento dos fariseus e a hipocrisia deles, que na verdade é uma prática ilusória, que mostra algo interior, aliás, uma atitude exterior, sem revelar a motivação interior daquela pessoa. É exatamente isso que Jesus está dizendo. E a pessoa hipócrita, farisaísta, é exatamente isso. Revela apenas a atitude exterior, sem revelar a motivação interior dela. Foi exatamente o que aconteceu com a abertura das Olimpíadas. Aquela coisa linda, maravilhosa, tecnológica. É bonito, irmãos, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que está por trás daquilo que as pessoas estão querendo transmitir. O grande perigo que se ocorre é usar a religião com máscara para esconder os nossos próprios interesses atrás dela. Isso acontece muito. Isso acontece demais. Nós temos que tomar este cuidado. Jesus, ele ressaltou que os privilégios, as autoridades religiosas, elas não queriam, como não querem, que o povo seja esclarecido. Eles não querem isso. E muito menos sejam libertos da cegueira que os prendem, porque assim eles perderiam seus privilégios. E quais eram os privilégios daquele povo naquela época? Abundância, prestígio, riqueza, poder. É exatamente contra isso Jesus está nos ensinando nesta noite. Os discípulos de Cristo, eles deveriam ficar atentos. Nós, discípulos cristãos, devemos estar atentos em tudo aquilo que está acontecendo ao meu e ao seu redor. O que nós estamos ouvindo, o que está descendo no meu e no seu coração, tudo isso é para nós não sermos enganados, para não servir de atrativo para mim e para a sua vida. Mas sobretudo Jesus está nos ensinando que as pessoas, que os discípulos não deveriam temer aquelas pessoas, mas sim temer a Deus. Olha só o que diz lá no capítulo 12, verso 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeram a ponto de se atropelarem umas às outras, mas Jesus começou a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. E continuando, digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Jesus dizendo para os discípulos: percebam que o Senhor tem
o controle de todas as coisas, até o fio de cabelo da nossa cabeça. Ele nos chama pelo nosso nome, irmãos. Por isso nós temos que tomar o cuidado. Por isso nós temos que ter a sensibilidade. É por isso que a cada dia nós temos que estar aos pés do Senhor. É por isso que aquilo que tem sido falado não pode ser um atrativo para a nossa felicidade. O que o Senhor nos ensina nesta noite é para que nós possamos depender única e exclusivamente dEle. Que a cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto nós possamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé e enxergar aquele sacrifício que Deus, através de Jesus Cristo, fez por mim e por você naquela cruz do Calvário. Como Miguel bem disse, será que nós estamos preparados para subir com o Senhor? Será que nós estamos preparados? E eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 1, verso 6, abram lá. Gálatas capítulo 1. Inclusive eu li esse texto na semana passada. Paulo falando para a igreja da Galácia, dizendo assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, a qual na verdade não é outro. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquilo que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O que importa é que o Senhor cresça e que nós diminuamos a cada dia, irmãos. Claramente, voltando lá no trecho de Lucas que nós lemos, dos versos 54 a 59, nós vemos Jesus chamando a atenção dos religiosos, chamando a atenção da multidão, dizendo que eles entendiam de tudo que iria acontecer, ou seja, do tempo, da meteorologia, mas porém eles não entendiam o propósito de Deus profeticamente. Parece que a igreja não está entendendo os sinais do Senhor profeticamente. Tudo aquilo que tem acontecido é sinais do Senhor, da volta dEle. Tudo isso são sinais proféticos para que a igreja acorde, para que a igreja se atente aos sinais do Senhor, dos finais dos tempos. Jesus chamou a atenção deles, não porque eles eram capazes de ver a condição do tempo, porque eles sabiam a hora que ia chover, quando ia fazer sol. Diante desse texto, Jesus ele usa duas ilustrações para mostrar a importância do discernimento, da diligência nas questões espirituais. O primeiro ensinamento que Jesus nos mostra aqui é sobre ter o discernimento. Qual é o significado de discernimento? O ato de discernir ou fazer uma apreciação em relação a algo. E o sinônimo disso é de critério, de escolha, de reflexão. Isso é ter um discernimento. Discernir é conhecer ou avaliar, fazer distinção entre duas ou mais coisas. Lá nos tempos antigos, na Palestina, o vento que vinha do mar Mediterrâneo, ou seja, do ocidente, trazia chuva. E o vento que vinha do deserto, ou seja, do sul, trazia calor e seca. E eles sabiam de tudo isso. Nós muitas vezes olhamos para o céu e sabemos discernir, vai chover, ou vai fazer frio. Se bem que nos tempos de hoje parece que é tudo muito confuso, mas nós sabemos discernir. Muitas vezes saímos de camisa, mas andamos com blusa.
Nos finais de semana saímos de bermuda, mas também colocamos uma calça no carro. Mas nós sabemos discernir. Será que nós estamos sabendo discernir o tempo do Senhor nas nossas vidas? Qual é o tempo, qual é a estação que nós estamos vivendo, irmãos? Nós precisamos discernir. Todos os moradores estavam acostumados com os sinais meteorológicos, por trabalharem no campo. O povo daquela época trabalhava no campo, irmãos. E é importante saber, para quem trabalha no campo, quando vai chover, quando eu tenho que plantar, o que eu vou plantar, quando vai chover. Hoje, por conta da tecnologia, nós sabemos até quando nós vamos colher. Naquele tempo não, irmãos. Naquele tempo era só olhar para o céu. É tempo de plantar. Vai chover, então vai crescer. Nós precisamos discernir o tempo que nós estamos. E o tempo que nós estamos é um tempo trabalhoso. É um tempo de nós, igreja, arregaçar a manga da nossa camisa e trabalhar, colocar a mão no arado. E aquele que coloca a mão no arado não tem o direito de olhar para trás. Nós temos que caminhar, temos que seguir, temos que andar, temos que correr, temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé. As pessoas estariam muito melhor se soubessem discernir as questões espirituais, como elas sabiam discernir as condições do tempo. O povo era capaz de dizer que uma tempestade estava chegando, mas não conseguia antever o julgamento divino que o Senhor estava dizendo aos seus discípulos. Eles estavam tão preocupados com outras coisas, com a religiosidade, e esqueceu das coisas espirituais, das coisas mais importantes, das coisas primárias. Mas eles inverteram, eles estavam dando importância às coisas que eram secundárias. Muitas vezes eu e você somos assim, colocamos as coisas secundárias no lugar da primária, e assim sucessivamente. Israel tinha uma disposição, aliás, a disposição não tinham à disposição as Escrituras, e tinham por obrigação saberem o que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo, mas os líderes religiosos estavam desviando o povo do caminho certo. Percebam que são nos detalhes. Hoje em dia, o certo não é mais tão certo assim. Mais um caso das Olimpíadas. A skatista Raíssa, quando ela estava competindo, ela fez alguns sinais ali. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela vai ser punida porque ela fez esta linguagem de sinais. Mas profanar a Santa Ceia na abertura pode. Mas falar do Evangelho não pode. Percebam o tempo que nós estamos, irmãos. Nós temos que tomar o cuidado. Temos que tomar o nosso devido cuidado. É triste que hoje as pessoas elas conseguem perceber, prever o movimento do tempo. Hoje tem pessoas indo para a lua. Tem pessoas que são capazes de ir para a lua, chegar nas estrelas, mas não são capazes de discernir o tempo. Não são capazes. Nosso mundo está tão culto que nós possuímos um vasto conhecimento científico, mas pouquíssima sabedoria espiritual. Hoje entendemos de tudo, mas nós estamos não preocupados com os sinais do Senhor nas nossas vidas. E o segundo ensinamento que o Senhor nos diz aqui é sobre a nossa diligência. Diligência é um adjetivo atribuído a qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável. Ele é utilizado para descrever a qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa. Qualquer um faz o que for preciso a fim de não ir para uma cadeia. Mas quantas pessoas se esforçam com empenho a fim de não ir para o inferno? O quanto nós estamos nos empenhando para não ir para o inferno?
Mas se nós recebemos um processo, eu tenho certeza que nós vamos contratar o melhor advogado para nos defender, para nós não irmos para a cadeia. Estou falando alguma mentira, irmãos? Somos capazes, irmãos, de vender as nossas casas, de vender os nossos carros e pagar um excelente advogado. Mas nós não somos capazes de dar a nossa vida por Jesus Cristo. Nós não somos capazes de morrer pelo Evangelho. Nós não temos pregado o Evangelho, irmãos, porque nós temos vergonha. Percebam? É muito sério isso. Fazendo aqui um paralelo, vejam, abram lá em Lucas, capítulo 19, 41. Lucas 19, verso 41. Olha o que acontece com Jesus. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco de todos os lados, ou seja, por todos os lados. E vão arrasar a você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Jesus sabia que o exército romano iria destruir a cidade e o templo, mas Jesus não podia obrigar o povo a se arrepender, irmãos. Nós podemos pregar aqui 500 milhares de mensagens, mas se o Espírito Santo do Senhor não nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo, não tem como nos arrepender. É só o Espírito Santo que convence. O arrependimento é uma escolha, ou seja, uma decisão. Nós não podemos, Jesus não podia obrigar a ninguém a se arrepender. Enquanto a multidão estava se regozijando, Jesus estava chorando no templo. Esse texto é a segunda ocasião que Jesus chora. A primeira vez que Jesus chorou é quando seu amigo Lázaro morreu. Ele chorou silenciosamente, mas aqui ele proferiu uma lamentação em alta voz. Como o profeta Jeremias também chorou pela destruição de Jerusalém. Jonas olhou para Nínive e desejou que aquela cidade desaparecesse, fosse destruída. Enquanto Jesus olhou para Jerusalém, porque a cidade havia destruído, e fez o quê? Chorou. Olha só, irmãos, a comparação. Não importa para onde o olhar de Jesus se dirigia, mas ele encontrava motivos para chorar. Olhando para trás, ele viu a nação desperdiçando as suas oportunidades e deixando passar o tempo da salvação. Olhando para dentro do templo, ele via a ignorância do povo e a cegueira espiritual no coração daquele povo, que já deveriam saber que Jesus, quem era Jesus de fato, aquele que fazia milagres, aquele que trazia provisão. Mas as pessoas não perceberam isso, pela sua palavra. Mas Jesus estava dizendo para eles prepararem o caminho. João disse também na sua carta, olhando ao seu redor, Jesus via cerimônias religiosas que eram praticamente inúteis. O templo se tornava cada vez mais um covil de ladrões, líderes religiosos que estavam determinados a fazer o quê? A matar o Messias. A cidade se encontrava cheia de peregrinos, comemorando uma festa, mas o coração daquele povo estava pesado com fardos.
e seus pecados. Eles estavam afundados em seus pecados e não estavam percebendo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E olhando adiante, Jesus, ele chorou pelo julgamento terrível da sobrevivência à nação. Mas a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1:11, diz: veio para que era seu, e os seus não receberam. Por que tudo isso aconteceu, irmãos? Porque o povo, eles não se deram conta que o próprio Deus os havia visitado. É por isso que nós temos que discernir o tempo, irmãos. O tempo passa. Nós estamos num tempo, como eu disse no início, que nós não podemos perder mais tempo com coisas alheias. Nós não devemos perder mais tempo com picuinhas. Nós não devemos mais perder tempo com coisas que não nos acrescentam nada. Nós devemos investir o nosso tempo nas coisas que são essenciais, nas coisas que são primárias, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. É tempo de nós devolvermos o trono que era do Senhor, que nós tomamos dele, devolver a ele novamente. Porque muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, fazemos aquela declaração: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, toma nas tuas mãos a minha vida, não sou eu mais quem vive, o Senhor que vive em mim. Só que ao caminhar, nossa caminhada cristã, muitas vezes nós tomamos o lugar que é do Senhor Jesus Cristo para nós mesmos. O trono que é dele, agora nós estamos sentados lá naquele trono. É tempo, irmãos, de nós rasgarmos as nossas vestes. É tempo de nós, de fato, consertarmos as nossas vidas. É tempo de nós limparmos as nossas casas. É tempo de nós colocarmos a nossa cara no pó. É tempo de nós orarmos mais, buscarmos mais, lermos mais. É esse tempo que nós estamos. E eu já queria caminhar para a conclusão. Queria chamar o pessoal do worship. Será que é possível aplicar essas verdades que nós lemos aqui nas nossas vidas? Claro que sim. Se nós soubéssemos que uma tempestade iria chegar, será que eu e você, nós não nos prepararíamos para ela chegar? Quando nós sabemos que vai chover, o que nós fazemos quando nós estamos em casa? Fecha as portas, fecha as janelas. É isso ou não? Sim ou não? E por que nós não estamos nos preparando para a volta de Cristo? Por que o nosso coração não está entregue, não está derramado na presença do Senhor em todo o tempo? Se a gente sabe discernir quando vai chover e nós nos preparamos para isso, os sinais estão aí para quem quiser ver que o Senhor está voltando. Se nós soubéssemos que um policial está vindo nos buscar para sermos julgados, como eu disse, nós não venderíamos tudo e vamos arranjar um advogado para pagar esse advogado para nos defender? Com certeza nós faríamos isso. Mas eu quero te dizer que a ira de Deus está chegando, irmãos. O juiz está às portas. E sabe quem que ele vai julgar primeiro? Não são as pessoas que estão lá fora. Somos nós. Somos nós. É a igreja. E o que nós estamos fazendo com isso? Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: portanto, irmãos,
Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e a paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com tudo que acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Nós temos que ser perseverantes na nossa fé. Como a pastora Márcia bem disse, não importa o que aconteça, nós temos que adorar ao Senhor. Não importa o que aconteça, nós temos que adorar ao Senhor. Se a enfermidade chegar, continuemos a adorar o Senhor. Se o dinheiro ainda não chegou, continue adorando o Senhor, porque Ele é aquele que nos consola, Ele é o nosso supridor, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa bandeira, Ele é tudo o que somos e é tudo o que temos, irmãos. A nossa declaração tem que ser: não há outro Deus além do nosso Deus. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Sabe, queridos, para seguir Jesus, não é apenas declarar Ele como Senhor e Salvador, não é só isso. Para seguir Jesus, nós temos que discernir os seus ensinamentos na minha e na sua vida. Seguir Jesus é dar a Ele o controle absoluto da minha e da sua vida, ou devolver o controle da minha e da sua vida a Ele. Não no qualquer problema, não em qualquer adversidade, você querer tomar o seu problema de novo e achar que você consegue resolver. Não é isso, irmãos. Para seguir Jesus é necessário nos arrependermos. Para seguirmos Jesus é necessário nós convertermos o nosso coração a Ele. Para nós seguirmos Jesus é necessário nós seguirmos as suas instruções. Para seguir Jesus é de fato ouvir a sua voz e acima de tudo obedecê-la. Seguir Jesus é negar a nós mesmos e dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Não há outro Deus além de Ti, Pai. Não é construir bezerros de ouro quando o Senhor está demorando para nos abençoar. Não é construir bezerros de ouro quando o Senhor está demorando para nos capacitar, para abrir aquela porta, para assinar aquele contrato. Não é trocar, não é substituir, porque Ele continua sendo Deus, Ele continua estando no seu trono. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Há um mover, há um despertar quando Ele toma o seu lugar. Devolva o lugar que é de direito do Senhor.
Fecha os teus olhos, é você com Deus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, é você e Deus. Enquanto eles ministram a canção, se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Peça perdão daquilo que você não tem feito. Peça perdão daquilo que você tem omitido ao Senhor. Embora Ele saiba, mas você tem omitido, Ele quer ouvir a sua voz. Das mentiras que você tem contado, confesse a Ele. Este é o momento de você se entregar a Ele, de você de fato dizer assim: Senhor, eu tenho estado no controle da minha vida, mas nesta noite eu quero entregar o controle da minha vida nas tuas mãos. É você e Deus. Um despertar, quando toma o teu lugar, vem libertar. Há um mover, um despertar, quando toma o teu lugar, vem nos curar. Há um mover, um despertar, quando toma o teu lugar, quando toma o teu lugar, vem nos curar. Um mover, um despertar, quando toma o teu lugar, vem libertar. Quando toma o teu lugar, vem nos curar. Há um mover, um despertar, quando toma o teu lugar, vem nos curar. Há um mover, um despertar, quando toma o teu lugar. Xeriandra balabala, xeriandra balabala. Quando toma o teu lugar, despertar. Quando toma o teu lugar, vem nos curar. Um mover, despertar. Quando toma o teu lugar. Diz aí para o Senhor onde você se perdeu, irmão. Você que nos assiste aí de casa, diz ao Senhor, abra os seus lábios e diz aonde você se perdeu. O Senhor quer te restaurar nesta noite. O Senhor quer restaurar a comunhão dele com você. O Senhor quer devolver a intimidade. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te libertar nesta noite. Teu reino venha. Entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Tem pessoas que acham que o controle está nas suas mãos, mas eu quero te dizer que não está. É hora de você entregar tudo nas mãos do Senhor. É hora de você declarar: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Não é aquilo que você quer, mas é aquilo que o Senhor quer na sua vida. Você pode até fazer os planos, e é um direito seu fazer isso, mas creia, irmãos, a resposta não virá de você, a resposta virá do Senhor. A resposta virá do Senhor. Não fique buscando as respostas que elas estão na Bíblia em outras pessoas, em outros lugares. Não substitua o Deus, o Todo-Poderoso, por outros ídolos, por outras coisas, pelos bens materiais.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Sabe aquele pedido que você colocou nas mãos do Senhor? Há alguns anos atrás. Ele está pedindo para te dizer: descanse nele. Aleluia. Descansa nele. Não é na força do seu braço, é na força do poder dele. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o maior interessado nesta vida que você colocou nas mãos do Senhor. Ele está mais interessado nesta vida do que você. Pode crer nisso. Mas não é no meu e no seu tempo, é no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Saiba disso, que o tempo dele é perfeito. Talvez para mim e para você demore anos, mas para ele é algumas horas, é alguns dias, é alguns segundos. Não fique preso ao Cronos. Descanse no Kairós de Deus. Você está preso no Cronos. Sabe por que você está preso no Cronos? Porque é você que está controlando o tempo. Deixa o Senhor controlar o tempo. Deixa o Senhor controlar a sua vida. Deixa Ele controlar as suas finanças. Deixa Ele controlar os seus negócios. Deixa Ele controlar a sua família. Deixa Ele controlar a sua casa. Deixa Ele controlar o seu casamento. Deixa Ele controlar os seus filhos que não estão na igreja. Deixa Ele controlar todas as coisas. A sua parte é orar e adorar. A sua parte é orar e adorar. É orar e adorar. É buscar a face do Senhor. Nada mais do que isso. É entregar todas as coisas nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem buscado. À vontade. Feita. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Sabe por que Ele vai fazer? Porque a palavra do Senhor me diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Sou sem ti. Ah, Jesus, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Oh, vem Jesus. Eu nada sou sem ti. Oh, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada, nada, nada,
Aleluia. Aleluia. É tempo de você mudar as estratégias de guerra. É tempo de você mudar as suas estratégias de guerra. Talvez você me pergunte, mas quais são? O Senhor vai te dizer. O Senhor vai te dizer. A sua parte é buscar a face dEle. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome do Senhor, toma nas tuas mãos cada família aqui representada, Pai. Eu conheço, Senhor, em nome de Jesus, cada uma delas pelo nome, mas intimamente só o Senhor as conhece. Só o Senhor, Pai, pode sondar o coração de cada uma delas. Só o Senhor sabe como está, Senhor, em nome de Jesus, o coração de cada uma delas. E eu clamo nesta noite para que o Senhor sonde mesmo, Pai, para que o Senhor veja se há algum caminho mau, Pai, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que esta pessoa, Pai, ela venha buscar no Senhor as estratégias de guerra, Pai, e que o Senhor derrame sobre a vida dela, Senhor, essa estratégia, para que ela possa lutar de uma forma diferente. Toma nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Como o Senhor revelou ali a Josué, Pai, no capítulo 6, as armas de guerra, Pai, para destruir ali, Pai, os muros de Jericó. Para cada um de nós o Senhor revela uma arma, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, derrama agora. Derrama, Pai, sobre o Teu povo as estratégias de guerra. Como é que eles vão guerrear? Como é que eles vão lutar esta guerra? Se é louvando, se é adorando, se é jejuando, se é de joelho, se é em pé, não importa, Pai. O que importa é que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir a cada dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada família aqui representada, a cada família que nos assiste, Pai. Reveste-nos, Pai, do Seu poder, nos reveste da Sua autoridade, nos reveste da Sua unção, da Sua capacitação, da revelação na Sua palavra, Pai. Não queremos ser mais os mesmos, não queremos ser mais religiosos, e até mesmo hipócritas, ó Pai, muitas vezes. Queremos mostrar algo que nós não somos. Toma nas Tuas mãos, Pai. Não queremos, ó Pai, usar máscaras, ó Pai, deste evangelho. Não queremos ser uma pessoa dentro da igreja e uma outra pessoa fora da igreja. Pai, toma nas Tuas mãos. Nos ensina, Pai, a caminhar em santidade. E nesta noite, Pai, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Nós nos arrependemos, ó Pai, em nome de Jesus, de muitas vezes querer tomar o Teu trono. Mas nesta noite, Pai, nós declaramos: o trono é Seu, a nossa vida é Sua, o nosso coração é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, os nossos filhos, eles são do Senhor. A nossa parentela, elas são do Senhor. Os vizinhos, eles são do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Queremos ser pessoas melhores, queremos ser cristãos melhores. Venha nos encher, venha gerar em nós, ó Pai, o desejo de Te buscar, o desejo de Te adorar, o desejo de meditar, o desejo, ó Pai, de não nos apartar do livro desta lei e meditar nela de dia e de noite, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Obrigado pelas famílias que estão nos assistindo. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelas portas da igreja que estão abertas. E eu quero declarar que as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja. Nós vamos avançar, nós vamos continuar até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, Pai, prepara o nosso coração. Senhor, acende, Pai. Acende a chama no nosso coração. Eu nada sou sem a chama, Senhor, do Espírito Santo.
Nos capacita, Senhor, a cada dia. Acende o fogo. Nos prepara, Senhor, para o dia mau. Nos prepara para o dia mau, Senhor, para resistir o dia mau, Senhor. Acende o fogo em mim. Nos prepara, Senhor. Nos prepara. Queremos ver a Tua glória, Pai, sendo manifestada nas nossas vidas, através das nossas vidas. Que os milagres, ó Pai, as maravilhas e os prodígios, ó Pai, queremos ver com os nossos olhos. Pessoas cegas voltando a enxergar. Aleluia, Senhor. Pessoas em cadeiras de roda voltando a andar. Deus. Pai, pessoas com câncer sendo curadas. Pessoas em fase terminal sendo restauradas, Pai. Acende o fogo em mim. Casamentos destruídos sendo restaurados. Pai, em nome de Jesus, nós cremos neste Evangelho. Nós cremos no poder da Sua palavra. Nós cremos neste Deus que faz além daquilo que pedimos e pensamos. Nos leva, Senhor, em paz. Nos leva em segurança para os nossos lares, nos livrando de todo o mal, nos livrando, Senhor, dos intentos malignos, nos livrando, Senhor, das ciladas de Satanás. Toma nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos levanta, nos desperta nas madrugadas, Pai. Amém, Senhor. Para buscarmos a Tua face. Pai, em nome de Jesus, restaura os sonhos do Senhor nas nossas vidas, os sonhos proféticos, Pai, os sonhos do Senhor, ó Pai. Aquilo que está no seu coração se revela a nós. Levanta os Teus intercessores, levanta os Teus adoradores. Pai, incomoda, Senhor, a Tua igreja, para que nós possamos nos levantar em oração, em adoração, em intercessão, buscar a Sua face a cada dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esta, Pai, é a minha oração, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.